Aplicação de componentes simétricas para análise de faltas, tá? Ou análise de faltas utilizando componentes simétricos. Então, a gente já viu na aula passada que a gente está estudando componentes simétricos porque a falta desbalanceada é a mesma coisa, tá, que resolver o circuito elétrico no circuito trifásico desbalanceado. Tá? Resolver por fases é possível, tá? Vocês já fizeram algo assim lá em circuitos elétricos, 2, acredito eu, e é um pouco trabalhoso, tá? Então, resolver por componentes simétricas é muito mais fácil. Tá? Quando a gente aplica componentes simétricas em correntes equilibradas, certo? Vocês vão chegar à conclusão que a queda de tensão gerada em todas as fases é igual à soma das quedas de tensão que as correntes de sequência geram quando passam por essas impedâncias de sequência. Tá? Isso significa dizer que se eu tiver um sistema trifásico, 3 correntes de sequência, eu vou ter 3 tensões de sequência, eu vou ter 3 impedâncias de sequência. Se eu tenho 3 impedâncias de sequência, eu tenho também 3 diagramas de sequência. Tá? Até o momento, tá, a gente vem resolvendo sempre um diagrama de sequência apenas, né? Que é o diagrama de sequência positiva, que ele é válido para resolver curto-circuito trifásico. Tá? Então, agora a gente pode dar nome para aquele diagrama. Vamos colocar o positivo em cima. Só que agora, como a falta é desbalanceada, vão surgir outros 2 diagramas. De sequência zero. Depois aqui a gente analisa como vai ficar o desenho. E também da sequência negativa. Que também a gente vai analisar como desenho. Um desenho posterior. Tá? E esses diagramas, tá, quando eu tenho análise de um sistema desbalanceado, tá, eu posso resolver cada um dos diagramas de forma isolada. Mas quando a gente analisa uma falta desbalanceada, há não apenas o desenho dos 3 diagramas, mas também há uma conexão entre eles. Tá? Eu interconecto a diagrama de sequência positiva com a diagrama de sequência zero, interconecto o diagrama de sequência positiva com o diagrama de sequência negativa, e também interconecto também o diagrama de sequência zero com o diagrama de sequência negativa. Tá? Isso ocorre quando eu analiso faltas desbalanceadas. Tá? E aí não é mais o curto trifásico. Então, vamos iniciar nosso estudo, tá? Determinando as impedâncias de sequência, tá? A partir das componentes de fase. Tá? Então, considere essa carga em Y aterrado. Notem que aqui as impedâncias de cada uma das fases vale ZY, tá? São todas iguais, é uma carga equilibrada. E a impedância do neutro vale ZN. Tá? Notem também que os fasores aplicados aqui são equilibrados. VA, G, VBG e CGG, tá? Referenciados à Terra, que é o G. Enfim, tá? Então, nós temos o sistema, para a nossa análise aqui, nós temos um sistema trifásico equilibrado, e nós temos também uma carga trifásica balanceada em Y aterrado. Certo? Se eu aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em qualquer uma dessas malhas, tá? Mas mais especificamente na malha A, certo? Aqui está a malha, né? Vocês vão obter a seguinte equação. Tensão aplicada, VAG, da fase A em relação ao solo, tá? É igual à queda de tensão em ZY, provocada pela corrente IA, que flui dentro dessa impedância,
mais a queda de tensão no neutro proporcionada pela corrente do neutro. Eu posso escrever a corrente do neutro, tá, a partir da equação do lei dos nós no centro estrela, né? Se eu aplicar o centro estrela aqui, a gente conclui que a corrente do neutro é igual ao somatório das correntes de fase. E A mais IB mais IC. Se eu trabalhar essa equação, colocando tudo em função das correntes, vocês vão chegar que a VAG é igual a ZY mais ZN vezes IA, mais NB mais N e C. Tá? De forma análoga, a gente pode equacionar VBG e VCG. E aí a gente vai obter que a tensão da fase B possui as quedas de tensão das fases A e C multiplicando Zn vezes a corrente da fase, e da fase B, Zy mais N, e da fase C, a queda de tensão da fase C é Zy mais Zn, e as demais Zn vezes as correntes de fase. O que vocês notam isso? Que é possível montar uma matriz, né? E essa matriz tem essa seguinte cara. Tensões de fase, A, B e C, referenciados à Terra, é igual às correntes de fase que multiplica essa matriz aqui, que é a matriz EP, que é a matriz de impedâncias de fase. Tranquilo? Notem que a diagonal principal é a única diagonal que contém impedâncias de fase. Todos os elementos fora da diagonal contêm apenas a impedância do neutro. Tá? Uma característica desse caso. Tá? A gente sabe, né, que é possível transformar, e aqui já peço desculpa, eu esqueci de atualizar esse slide aqui, mas depois eu atualizo o arquivo, fazendo essa substituição. Onde a gente viu na aula anterior que a matriz de transformação de Fortescue é a matriz T, aqui nesse slide eu vou chamar de matriz A, tá? Então, um perdão aqui, eu acabei passando, né? Esqueci de atualizar isso aqui, tá? Mas é aquela mesma matriz lá, certo? Que a matriz T é A e a inversa de T é A na menos 1. Então, é possível obter as componentes de fase multiplicando a matriz de Fortescue pelas componentes de sequência. É possível obter as componentes de fase de corrente multiplicando a matriz de Fortescue pelas correntes de sequência. Tá? Isso a gente já vimos até agora, até hoje ainda, no início da aula. Então, a gente pode pegar aquela equação que a gente viu antes, VP igual a ZP vezes IP, e substituir os vetores VP por AVS e IP por AIS. Tá? Notem que agora eu tenho componentes de sequência no lado esquerdo, que é VS, componentes de fase de impedância, componente de sequência de corrente no lado direito. Tá? Se eu calcular a inversa, né, tá, multiplicar pela inversa em ambos os lados, no lado esquerdo nós vamos obter a matriz de identidade, A na menos 1 vezes A é a identidade vezes VS é a própria VS, tá? E do outro lado nós vamos ter A na menos 1 vezes EP vezes A, vezes IS. Esse valor, entre parênteses, né, isso aqui é ZS, que é a matriz de impedâncias de sequência. Tá? Então, é possível obter ZS, tá, a partir de ZP, a partir dessa equação aqui, né? Matriz de Fortescue inversa vezes matriz de impedância de fase vezes matriz de Fortescue vai dar ZS. É isso que está sendo apresentado aqui. O contrário também é verdade, né? Se eu multiplicar, fizer o produto aqui, vou ter que escrever isso aqui. A vezes ZS
vezes A na menos 1, eu vou obter as componentes de fase da impedância. Tá? Também é verdade. Se a gente ia fazer uma análise um pouco mais detalhada aqui dessa matriz de impedância de sequência, utilizando a matriz que a gente deduziu logo no início, né? 3 slides atrás, né? Nós vamos ter esse trem todo aqui, né? Certo? Se a gente primeiro fizer aqui a operação aqui dessa matriz de impedância de fase com a matriz de transformação de Fortescue, nós vamos obter essa matriz aqui abaixo, tá? Notem que aqui vai surgir algumas identidades, tá? Eu não vou apresentar isso aqui com detalhe, tá? Mas surge, tá? Várias condições aqui. Na verdade, a gente pode até fazer isso em um dos casos aqui. Se vocês pegarem aqui, por exemplo, a primeira linha, tá? E multiplicar aqui pela segunda coluna, tá? Vocês vão ter zy vezes 1 mais zy vezes a ao quadrado mais zy... Desculpa. Vocês vão ter zn vezes 1 mais zn vezes a ao quadrado mais zn vezes a. Tá? Se colocar em evidência, Zn vai ter 1 mais A ao quadrado mais A. Isso aqui a gente sabe que é um vetor, é um conjunto equilibrado de 3 fasores, tá? Que vai resultar em zero. Por esse motivo que não aparece Zn nem na segunda coluna, nem na terceira coluna. Aqui. Tá? Isso aí acontece se vocês multiplicarem todas as linhas por todas as colunas. Tá? Fazendo aqui a multiplicação que resta entre a inversa de Fortescue por essa matriz aqui, vocês vão resultar também vários produtos que vão resultar em zero. Tá? De forma análoga a isso aqui. E vocês vão ter um vetor, uma matriz que possui apenas componentes na diagonal principal. O que nós temos aqui? Nós temos... Desculpa. O que nós temos aqui? Nós temos apenas um elemento de sequência zero, apenas um elemento de sequência positiva e apenas um elemento de sequência negativa. Certo? Se a gente voltar lá para a equação que relaciona tensão de sequência com impedância de sequência e corrente de sequência, a gente tem essa forma aqui. Tá? Se vocês notarem, isso aqui é possível... fazer o desacoplamento de V0, de V1 e de V2. Por quê? Porque a gente vai chegar à conclusão que V0 não depende de V1, e V0 também não depende de V2, e V1 não depende de V2. Tá? E vice-versa. E aí a gente vai chegar nessas três equações, que V0 é igual a ZY mais 3ZN, vezes zero. Tá? ZY mais 3ZN é aquilo que a gente chama como impedância de sequência negativa. Deixa eu ver só se eu coloquei o nome. Não. É a impedância de sequência negativa, não. Impedância de sequência zero. V1 é igual a ZY vezes I1. Tá? ZY é a nossa impedância de sequência positiva. Tá? V2 é ZY vezes I2. Z2 é a minha impedância de sequência negativa. Tá? Notem que aqui nesse caso, a gente analisou um sistema passivo. Tá? O sistema passivo entende-se por não conter elementos de chaveamento. Nesse caso específico, a impedância de sequência positiva é igual a sequência negativa. Ó, e ambas são iguais a ZY. Tá?
A única impedância que é diferente mesmo é a impedância de sequência zero, que assume o valor de ZY mais 3EN, tá? E aqui vocês conseguem perceber que impedância de sequência negativa e positiva não sofre efeito da impedância de neutro. Tá? Aqui mais um argumento para você chegar à conclusão que quando eu não tenho caminho para o neutro, eu não tenho corrente de sequência zero, tá? E o efeito na sequência positiva e negativa não sofre nenhum tipo de perturbação. Tá? Então, as conclusões que a gente tira, tá? Que existem três impedâncias. A gente já sabia isso desde lá da primeira aula, se não me engano, que eu apresentei até um diagrama que continha X0, X1, X2, tá? Mas agora a gente deu o nome. Impedância sequência 0, Z0, impedância sequência positiva, Z1, impedância sequência negativa, Z2. Tá? Com isso, aí a gente consegue montar os diagramas de sequência que eu já fiz um spoiler logo lá no primeiro slide. Né? Então, diagrama sequência 0 vai conter apenas impedância sequência 0. Diagramas de sequência positiva vão conter apenas impedância sequência positiva. Diagramas de sequência negativa vão conter apenas impedâncias de sequência negativa. Certo? Para esse exemplo que a gente viu, que é uma carga Y aterrado, né? Nós vamos ter esses três diagramas. V0 aplicada sobre a impedância Z0, que a gente já viu que é ZY mais 3ZN. Tá? No nosso desenho aqui, tá? Esse aqui é um desenho que eu extraí do Glover, tá? A referência está embaixo, a referência que a gente desenha, né? Está aqui. Esse aqui é o diagrama de sequência zero, tá? Que agora em diante vocês vão botar sempre um zero em cima. Pode botar um zero com um círculo. O diagrama de sequência positiva recebe V1, tá? Tensão de sequência positiva, tá? E vai ter apenas a componente de fase, CY igual a Z1. Tá? Referência aqui nesse caso está embaixo. Aqui agora vocês vão colocar sempre um positivo em cima desse diagrama aqui, tá? E V2 também é igual a ZY igual a Z2. Aqui nesse caso, a imagem fica igual à da sequência positiva. Então, referência embaixo. E aí vocês vão colocar agora sempre o sinal de negativo, para distinguir os três diagramas. E aí a gente chega num exemplo. Então aqui nós temos uma carga em Y, está conectada em paralelo com um banco de capacitores balanceados em delta. Isso significa o seguinte caso. Temos aqui um sistema, tá, conectado por meio de um sistema de transmissão até uma barra que eu tenho uma carga em Y, tá, e um banco de capacitores em delta. Tá. A carga em Y possui uma impedância por fase igual 3 mais J 4 ohms. Tá. E o neutro está aterrado por meio de uma reatância indutiva Xn igual a 2. Então, isso aqui a gente já pode desenhar aqui. A ligação, né, botar o detalhe correto, que está aterrado. E podemos colocar também os dados. Zy é igual a 3 mais J4 ohms. Zn, tá, é uma reatância indutiva, então J2 ohms. Tá. O banco de capacitores possui uma reatância por fase XC igual a 30 ohms. Então, Z delta é igual a menos J 30 ohms. Tá? Pede-se para calcular as impedâncias de sequência e desenhar os diagramas de sequência. Tá? Então, vamos começar pelos diagramas de sequência. Sequência positiva. Eu coloco sempre o diagrama de sequência positiva
como primeiro o diagrama a ser desenhado, porque vocês vão ver ainda na aula de hoje que o diagrama positivo é o único que possui fontes quando o meu gerador, que alimenta o meu CEP, né, ele é um gerador trifásico, equilibrado e simétrico. Tá? Componentes de sequência negativa não surgem, tá, quando o sistema é equilibrado, simétrico. Tá? Pode colocar a sequência zero para o primeiro? Pode. Tá? Mas no momento que tu coloca a sequência positiva, aqui à esquerda, vocês vão desenhar o diagrama de sequência negativa ao lado, e o diagrama de sequência zero por último. Como eu tenho fonte apenas nesse diagrama de sequência positiva, isso aqui vai ficar meio parecido com um sistema radial, né? Toda essa fonte aqui desse lado vai alimentar todos os circuitos da sequência positiva, negativa e zero. Tá? Enfim, tá? Então, aqui está o diagrama de sequência positiva, tá? Vamos desenhar agora o diagrama, tá? Mas antes de desenhar o diagrama, a gente tem que ter em mente que o diagrama de impedância, seja ele de positivo, negativo e zero, ele é sempre o equivalente Y, tá? Qualquer diagrama é sempre o equivalente Y, tá? A carga já está conectada em Y, então não tem que fazer nenhuma mudança. A carga, o banco de capacitores em delta, eu possuo impedância de um dos lados do delta, então eu tenho que converter em Y, que é, botar aqui Y', é o Z delta dividido por 3, isso aqui vai dar menos J 10 ohms. Tá? E é esse valor de menos J 10 ohms que vai passar aqui para dentro do diagrama. Então, vamos começar com um diagrama de sequência positiva. Vamos pegar aqui um ponto qualquer, vamos fazer um pontilhado para mostrar que isso aqui está conectado a um CEP até a minha barra de carga. Tá? Vamos colocar primeiro os elementos da primeira carga. Tá? A gente já viu, né, que Z1 é igual a ZY. Então, aqui nós vamos ter apenas a indutância em série com a resistência ligada à barra. J4, 3 ohms. Já o banco capacitivo, tá, a gente vai botar apenas o equivalente Y, tá, em paralelo com a carga. Menos J10. Tá? Aqui, vocês quiserem, né, a gente não sabe se o sistema que está alimentando essa carga aqui é equilibrado. Vocês podem colocar aqui dizendo que isso aqui está sendo alimentado por a tensão V1, de sequência positiva. V2, tá, também pode ser colocado aqui para alimentar o circuito de sequência negativa. Vamos colocar isso aqui um pontilhado também, até um ponto do sistema. Vamos colocar primeiro o elemento da carga. A gente já viu também que Z2 no sistema passivo é igual a ZY. Então, Z2 é igual a Z1. Se Z2 é igual a Z1, então o diagrama de sequência negativa vai ser igual ao diagrama de sequência positiva. A gente já pode desenhar tudo aqui igual ao diagrama de sequência positiva. Certo? E o diagrama de sequência zero é o único que vai diferir. Tá? Vamos colocar aqui V0 alimentando esse meu circuito de sequência zero. Pontilhado. A barra de carga. A gente viu que Z0 é igual a ZY mais 3 vezes ZN. Então, esse 3ZN tem que aparecer dentro do diagrama sequência zero. Então, aparece aqui. Reatância do neutro. Em série, tá? Por que é em série? Porque aqui é positivo, né? Aqui na soma para obter Z0, isso aqui indica que é uma associação série. Em série com ZY.
3 vezes J2, J4, 3 ohms. Tá? Isso conectado à referência, porque é uma conexão Y aterrado, né? Agora, o banco de capacitores, tá? A gente já viu que quando a gente tem uma conexão delta, uma conexão Y não aterrada, a gente não tem corrente de sequência zero. Tá? Isso não quer dizer que a gente não possa desenhar, tá? Mas a gente tem que desenhar da forma que, independente de como eu alimentar esse circuito, jamais vai fluir corrente de sequência zero por dentro do banco de capacitores em delta. Então, se olhar a equação, eu tenho ZY, mas eu tenho ZN. Se eu não tenho ZN, então eu tenho, na verdade, um circuito aberto. Tá? E aí, depois, sim, eu tenho o meu capacitor. Tá? Então, toda vez que tiver Y not errado ou delta, vocês desenham, podem colocar lá o Z0, né? Mas não esqueçam de colocar também o circuito aberto. Tá? Claro, depois que vocês tiverem segurança, daí sim vocês não precisam nem desenhar o capacitor aqui, porque vocês sabem que não vai fluir corrente nenhuma por aqui. Desenhei todos os diagramas, agora sim eu posso calcular as impedâncias de sequência equivalente do conjunto carga em paralelo com o banco de capacitores. Tá? Então, a impedância equivalente de sequência positiva é 3 mais J4 em paralelo com o banco capacitivo menos J10 ohms. Isso vai resultar uma impedância equivalente de 6,6667 mais J de 3,3333 ohms. Tá? Sequência negativa, a mesma coisa, né? É uma associação em paralelo de 3 mais J4 com menos J10. Z2 vai ser igual a 6,67 mais J 3,33. Tá? E é natural que que Z1 e Z2 sejam iguais. Por quê? Porque todos os elementos que estão dentro ali do equivalente são passivos, então Z2 tem que ser igual a Z1, né? Tem que fazer. Né? E aqui, Z0, nós temos o circuito aberto, então isso aqui não faz parte da associação equivalente. Nós temos apenas uma associação série, né? De 3 mais J4 mais 3 vezes J2. Então, Z0 é igual a 3 mais J10 ohms. E tá aí, né? Desenhados diagramas e calculados as impedâncias. Então, aqui nós temos uma linha de transmissão. Tá? Linha de transmissão é um elemento passivo da rede. Então, Z1 é igual a Z2, conforme está aqui, né? Certo? E Z0, sim, é o único elemento que tem um valor distinto das outras impedâncias de sequência, tá? Normalmente, tá? Eu vou falar normalmente porque não é uma verdade geral, né? Z0 assume um valor que é 3 vezes a impedância de sequência positiva. Se não me engano, lá em sistema de transmissão, vocês projetaram algumas linhas de transmissão e aí eu acho que até tinham que calcular os parâmetros de sequência. Então, lá vocês vão ver, tá, que todos esses parâmetros dependem de tudo, né? Depende dos parâmetros elétricos, depende da estrutura, tá? Depende do solo. Então, isso aqui vocês vão ver lá em detalhes como fazer toda essa obtenção, mas de forma geral, o que nos interessa, que de forma geral Z1 é igual a Z2, uma linha de transmissão, e Z0 é 3 vezes Z1, tá? Na maior parte das vezes.
diagrama... Ah, e outra coisa, tá? Algo bem importante, né? A gente não se preocupa em fazer conexão da linha de transmissão com o neutro ou não, tá? Com a referência sequência zero, certo? Por exemplo, se eu fizer lá o diagrama de sequência zero, né? A linha de transmissão é apenas um meio que está ligado, sei lá, a uma fonte e ligado a uma carga. Então, ela não tem função de fazer conexão com o neutro. Então, na verdade, a linha é sempre um meio para passar de corrente de sequência zero. Tá? Não é ela que define se vai haver corrente de sequência zero ou não. Tá? É apenas um meio de transporte. Né? Certo? Quem vai definir se vai existir corrente de sequência zero ou não, tá? Normalmente são geradores e transformadores, e motores, nos três casos. Então, aqui nós vamos para o primeiro equipamento ativo, né? Certo? Não é ativo em termos de... É uma fonte de tensão, né? Fornece energia, gera energia. Então, o que nós temos? Nós temos um sistema equilibrado e simétrico. Tá? Normalmente, os geradores são aterrados por meio de uma impedância, tá? Que tem a função de limitar a corrente de falta monofásica, né? Que é a corrente, por exemplo, quando tem um curto-circuito aqui nos terminais de gerador, se não houvesse impedância aqui, a corrente, a magnitude da corrente de falta monofásica pode ser maior que a trifásica. Um caso bem particular, tá? E além disso, tá? Essa corrente de falta monofásica, seja na fase B, C ou A, pode danificar de forma até permanente essa máquina, né? Uma máquina que é trifásica e necessita de cargas trifásicas, né? Certo? Conectadas aqui. Então, por isso que existe uma preocupação de haver esse aterramento aqui e da conexão ser estrela. Tá? Algumas observações, tá? Então, um gerador trifásico é projetado para produzir tensões internas de fase balanceadas. E como ele tem uma fonte balanceada, tá? E isso aí é um princípio que a gente vai considerar na nossa análise de falta, né? A fonte vai aparecer apenas no diagrama de sequência positiva. Tá? Não vão existir fontes de sequência negativa nem fontes de sequência zero. Tá? Eu comentei na aula passada, né, que a sequência negativa só surge quando eu tenho um desbalanço. Se eu tenho uma fonte balanceada, não vai ter fonte de sequência negativa. Tá? A fonte, o elemento, né, componente, né, esse elemento aqui, né, certo? Agora, as impedâncias, sim, vão existir, tanto sequência positiva, negativa e zero. Tá? Corrente no neutro, 3 vezes de zero, a gente já deduziu isso anteriormente, continua válido aqui. 3 impedâncias de sequência da máquina síncrona normalmente são diferentes. Tá? Por que são normalmente diferentes? Porque se a gente fizesse, por exemplo, um ensaio de curto-circuito aqui, nos terminais da máquina, né? Isso aí vocês fizeram em conversão 2, o efeito de alterar as fases, tá? Vai gerar um efeito diferente nas correntes de curto-circuito, lá no ensaio de curto-circuito. Então, se eu inverto as fases, gera um comportamento diferente, né? Isso indica que a minha impedância de sequência negativa é diferente da impedância de sequência positiva. Tá? Então, ponto bem importante aqui, né? Certo. Item 3. E aí eu consigo desenhar os diagramas de sequência positiva da máquina síncrona, que normalmente vai ser assim, né? A gente sempre vai considerar que as fontes são balanceadas e equilibradas, simétricas, né? Então eu tenho a fonte em série com a reatância ou a impedância de sequência positiva do gerador, tá? Que pode ser subtransitória, pode ser a transitória, pode ser assíncrona. Tanto faz, tá? Depende do instante de análise. Tá? Aqui não está sendo descrito, mas pode ser qualquer um desses 3. Né?
A impedância de sequência negativa, tá? No diagrama de sequência positiva, fica na mesma disposição do diagrama positiva, com a diferença que eu não tenho fonte, tá? Porque o gerador é equilibrado. E a sequência negativa, como normalmente o gerador é conectado em Y aterrado, tá? Ele vai conter esse elemento de impedância do neutro multiplicado por 3. Que aí vai ser, quando somado, a impedância Z0 do gerador vai me resultar no Z0 equivalente do gerador. Certo? Notem aqui que o Z0 que aparece, normalmente o gerador vai possuir esses seguintes dados aqui. Z1, Z2, Z0 e Zn quando for Y aterrado. Tá? Esse Z0 aqui é apenas esse componente aqui, de fase. Tá? Que para obter aqui o Z0 equivalente, né, de toda essa porção tem que ser somado 3 vezes Zn. É diferente. Tá? Só o cuidado aqui. Né? Diagramas de motores síncronos. Então aqui vocês notam que o diagrama é igual ao que a gente viu do gerador síncrono. A fonte eletromotriz, tá, do motor aparece apenas sequência positiva, tá? Da mesma forma que a gente analisava lá, o motor lá tá drenando corrente de carga. No momento que acontece o curto no CEP, aquele motor, por inércia, devolve toda aquela energia para o curto. Tá? Não é de forma permanente, tem um período de contribuição, se extingue, mas de qualquer forma que a contribuição é equilibrada, então logo, por causa disso, vai aparecer fonte apenas no diagrama de sequência positiva. Sequência 0 aparece aqui, sequência negativa aparece aqui embaixo, tá? Esse motor síncrono está conectado em Y aterrado. Agora, se eu fizer a conexão em Y, tá? Vamos botar aqui no lado, em Y desse motor, diagrama sequência negativa, positiva vai ficar igual ao diagrama de sequência positiva em Y aterrado. O diagrama de sequência negativa em Y vai ficar igual ao diagrama de sequência negativa do motor síncrono em Y aterrado. Agora, o motor, o diagrama de sequência 0 do Y vai ficar diferente. Por quê? Porque não tem aterramento. Então, o diagrama vai ficar algo assim. Certo? Aberto. E aqui embaixo, o aterramento, né? Referência. Né? Certo? Isso aqui é Z e M0. Só para usar o mesmo nome que está sendo utilizado aqui do lado. Se for delta, esse motor for conectado em delta, o diagrama de sequência positiva é igual ao Y aterrado. O diagrama de sequência negativa é igual também. E de sequência 0 também fica diferente, fica algo assim. Também um circuito aberto. E também, né, isso aqui é ZM0 do equivalente Y, né? Do equivalente Y. Se esse Z0 for de delta, daí tem que converter para Y dividido por 3. Pessoal, alguma pergunta aqui? Professor? Sim. Isso que o senhor falou agora é só para os motores síncronos. Daí, os geradores, isso não diferencia o diagrama da impedância 0? Não é que não muda, né? Se eu tiver um gerador síncrono conectado em delta ou estrela, muda também. A questão é que a gente não encontra gerador síncrono em delta e em estrela. Apenas quase... Eu, pelo menos, nunca vi um gerador síncrono numa usina que não seja Y aterrado. Tranquilo? Ok, obrigado. Tá.
Mas mudaria, né? Certo? Eu só deixei o caso de como se fosse. Coloquei dessa forma porque é a forma mais convencional, tá? Vou botar aqui, forma convencional de ligação. E por que essa é a forma convencional? Por causa das vantagens que tem, né? Certo? Eu comentei das faltas monofásicas para limitar a corrente de falta, tá? Se houver algum desbalanço, tu tem um caminho para, eu nem digo falta, desbalanço mesmo, tem cargas desbalanceadas conectadas na rede. Eu tenho uma alternativa para fluir essa corrente pelo neutro, algo que eu não teria em Y aterrado nem em delta. Tranquilo, Renata? Sim, entendi. Obrigada. Tá? Além disso, né, semestre que vem vocês vão fazer proteção. Né? No momento que eu tenho terra, isso aí me oferece oportunidades, tá? Alternativas de proteção que eu não teria caso fosse Y em delta. Eu posso, por exemplo, fazer uma medição da corrente do neutro, tá? E a partir disso, por exemplo, verificar se há desbalanço de rede. Se o desbalanço for maior que um determinado limiar, eu mando atuar a proteção desse gerador e toco fora do sistema. Posso fazer isso, algo que eu não poderia fazer em Y nem em delta. Tá? Poderia ter outras respostas aqui, mas eu acho que é o suficiente agora. Três respostas, pelo menos. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Um comentário, porque é importante isso, e eu acho que eu me passei aqui. Tá? Motores e geradores de indução. Tá? De forma geral, tá? O que define a ligação é os diagramas, né? O desenho dos diagramas é o tipo de ligação. Esse caso vale para o Y aterrado. Tá? O Y, tá? O que vai mudar é apenas isso aqui, né? Que fica aberto. Aqui igual. E delta também igual. E aqui também é a mesma coisa. Tá? Por que eu vou deixar fazer um comentário de geradores de indução? A gente viu algumas aulas atrás, né? Até eu vou resgatar esse slide. Isso daqui. Tá? Que a contribuição do gerador de indução ou do motor de indução, tá? Se extingue muito rápido. Ó. Se o motor é pequeno, em meio ciclo já não tem mais contribuição nenhuma. Um ciclo e meio, também não, e assim por diante, tá? Médio, né? Até motores grandes, tá? Um ciclo e meio já não tem. Então, se vocês pegarem alguns livros aí, eu não lembro de cabeça, tá? Desculpa por isso, tá? Não lembro de cabeça, mas eu acho que o Glover é um deles, tá? O Glover que eu extraí esse aqui. Vocês vão encontrar que os diagramas de sequência de motores não possuem essa fonte daqui. Tá? É como se tivesse só um curto. Tá? Isso é verdade? É verdade após um ciclo e meio. Tá? Antes de um ciclo e meio, eu tenho sim que levar em consideração a contribuição do gerador, tá? Ou do motor. Tá? Então, na verdade, isso aqui é de motores, né? Essa característica. Né? De geradores é igual, mas de motores pode aparecer isso aqui como um curto. Apenas uma observação. E eu acho que por hoje era isso, tá? Boa semana a todos, tá?
E até semana que vem.